Nova Manhã. Jogada com Jorge Vinícius. Salve, Jorge Vinícius, um excelente dia para você, seja muito bem-vindo. A gente começa falando dele, né? Sempre ele, João Fonseca, nosso tenista prodígio do Brasil, que subiu 20 posições, nada menos que isso, em um novo ranking divulgado pela ATP. Qual que é o lugar que ele está ocupando agora, Jorge? Oi, Ariane, bom dia a você, bom dia, Diego, a todos que nos acompanham. Agora é oficial, hein? Em ranking divulgado e atualizado ontem pela ATP, o tenista brasileiro, a sensação carioca João Fonseca, de apenas 18 anos, passa a ocupar a posição de número 60. Ele sai da 80ª posição para a 60ª. É o tenista de número 60 do mundo, ganhando, como você disse aí, Ariane, 20 posições nesta atualização do ranking. E a gente foi buscar, desde o início da sua carreira, quando ele começou a jogar torneios em 2021, o quanto ele faturou até o momento. Em atividade, ele já conseguiu 6 milhões e meio de reais em premiação. Esse ano, por exemplo, ele já conquistou não só o último domingo o torneio Challenger de Phoenix dos Estados Unidos, como também havia ganho no começo do ano o torneio de Buenos Aires, o ATP 250 de Buenos Aires. Somando-se as duas conquistas desta temporada, em premiação, João Fonseca faturou quase 2 milhões de reais. O brasileiro agora se prepara, e bastante, para estrear amanhã no Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos. E o João Fonseca terá um adversário complicado logo na sua estreia em Miami. Vai enfrentar o norte-americano Leonard Thiem. Ele será o adversário de João Fonseca a partir de amanhã no Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos. Sensacional, Jorge. No nosso coração ele já está em primeiríssimo lugar. Daqui a pouco, com certeza, ele vai subir mais posições ainda nesse ranking divulgado pela ATP. Agora, a gente fala de um caso, para dizer no mínimo, lamentável, né, Jorge? O presidente da Conmebol se desculpou depois de comparar os brasileiros à macaca chita. Traz para a gente os detalhes dessa história e o que foi que ele disse depois que essa declaração repercutiu muitíssimo mal. Então, vamos contextualizar rapidamente. Em um jogo disputado pela Libertadores Sub-20, Libertadores da América Sub-20 recentemente, atos racistas protagonizados por torcedores do Cerro Porteño, no jogo do Cerro Porteño contra o Palmeiras, para dois atletas do Verdão, o Figueiredo e o Luigi. A presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, ela disparou contra a decisão tomada pela Conmebol com relação a uma punição branda dada ao Cerro Porteño do Paraguai pela própria Confederação Sul-Americana de Futebol. E a Leila, em tom de ameaça, disse que está chegando a hora dos times brasileiros tomarem uma atitude e, de repente, disputarem outras competições, por exemplo, a CONCACAF, e abandonar a Libertadores da América. Aí, na última segunda-feira, em Luque, no Paraguai, na data dos sorteios dos grupos da Libertadores e também da Copa Sul-Americana, o presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol, paraguaio Alejandro Domingues, ele citou esta situação com a seguinte declaração. Ele disse que a Copa Libertadores sem os clubes brasileiros seria como o Tarzan sem a chita, se referindo à macaca chita, afirmando ele, a partir de agora, que não teve, nesse posicionamento, nenhuma intenção de desqualificar ninguém quando fez essa comparação. E após toda essa repercussão negativa, o Alejandro Domingues pediu desculpas depois desta comparação em suas redes sociais. Abre aspas para o que disse o presidente da Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol. Em relação às minhas recentes declarações, quero expressar minhas desculpas. Sempre promovi o respeito e a inclusão no futebol e na sociedade, valores fundamentais para a Confederação Sul-Americana de Futebol, fecha aspas, foi o que se retratou Alejandro Domingues em suas redes sociais, Diego Amorim e Ariane Bittencourt.
Jorge, inclusive o governo do Brasil divulgou uma nota repudiando aí as declarações do Alejandro, dizendo que essas falas acontecem em um contexto em que as autoridades da Conmebol têm de forma reiterada falhado em adotar providências efetivas para prevenir e evitar a repetição de atos de racismo em partidas por ela organizadas, incluindo medidas para combater a impunidade e responsabilizar os responsáveis. Diego. 6h58, Jorge Vinícius, vamos para o nosso ping-pong, porque amanhã tem seleção brasileira em campo e o time está praticamente definido, né? Conta pra gente. Então, Diego, sem Neymar, Savinho deve ser a grande novidade na seleção brasileira, formando um grande quarteto lá na frente, do meio-campo para frente no ataque da seleção, para o jogo de amanhã às 9h45 da noite, em Brasília, pelas eliminatórias sul-americanas, diante da seleção da Colômbia. Vini Júnior, Rodrigo, Rafinha e Savinho. Esse deve ser o quarteto mágico da atual seleção brasileira. Nas demais posições, Alisson pro gol, Wanderson, Marquinhos, Magalhães e Guilherme Arana, Bruno e Gerson, Vini Júnior, Rodrigo, Rafinha e Savinho, o provável time titular da seleção comandada por Dorival Júnior para encarar a seleção da Colômbia. Depois da Colômbia, terça-feira, na semana que vem, o duelo será contra a Argentina em território argentino. Lembrando que o Neymar, camisa 10 do Santos e da seleção, está fora, foi cortado da lista de convocados porque não reúne condições físicas de ser usado nos jogos, segundo aí a avaliação da equipe técnica. Quando você fala em Savinho, eu me lembro do Sávio, eu sou da época do Sávio, com a camisa do Flamengo, viu, Jorge Vinícius? Copa do Nordeste, o que você tem de novidade pra gente? Teve início ontem, Diego, a sexta rodada da Copa do Nordeste, vitória do Náutico nos aflitos, lá no Recife, 1-0 contra o América do Rio Grande do Norte. Esse jogo pelo Grupo B. Pelo Grupo B hoje jogam Confiança e Sampaio Correia, CSA e Bahia, Ceará contra o Juazeirense. No Grupo A, hoje tem Souza e Fortaleza, Vitória contra o Sport. No Grupo B, quem lidera é o CSA. Os 4 primeiros colocados, CSA, Náutico, Bahia e Ceará. No Grupo A da Copa do Nordeste, os 4 primeiros que estariam classificados, Sport, Vitória, Fortaleza e CRB. O confronto de hoje no Barradão entre Vitória e Sport vale a liderança isolada do Grupo A da Copa do Nordeste. Muito bem, e para a gente finalizar, a gente tem que dar uma notícia triste. Teve perda aí no basquete e vale esse nosso registro, a nossa homenagem, né, Jorge? Com razão, faleceu ontem aos 87 anos de idade em São Paulo, Vlamir Marques, um dos maiores ídolos da história do basquete brasileiro. Vlamir foi integrante do Hall da Fama do Comitê Olímpico Brasileiro e também da FIBA, Federação Internacional de Basquete. Com a camisa da seleção brasileira, o Vlamir conquistou o bicampeonato mundial nos anos de 1959 e em 1963. Ainda pela seleção brasileira, em Jogos Olímpicos, o Vlamir fez parte de 2 seleções que conquistaram 2 medalhas de bronze para o nosso país, nas Olimpíadas de Roma em 1960 e em Tóquio em 1964. Em Jogos Pan-Americanos, foram outras 3 medalhas, uma de prata em São Paulo, 1963, e 2 de bronze em 55 e 59, na Cidade do México e em Buenos Aires. Só vale acrescentar que depois que terminou a sua carreira como atleta, como jogador, Vlamir Marques foi por muitos e muitos anos comentarista esportivo, integrando uma equipe muito boa, uma equipe muito profissional de transmissões de basquete da ESPN Brasil. O Corinthians, há um tempo atrás, homenageou Vlamir Marques, dando seu nome ao ginásio do Parque São Jorge. O ginásio do Corinthians, em São Paulo, no Parque São Jorge, recebe há muito tempo o nome de ginásio Vlamir Marques. Os nossos sentimentos, o nosso pesar a todos os familiares, amigos, pessoas próximas de um grande ídolo da história do esporte brasileiro que se parte. Jorge Vinícius, até amanhã com mais uma jogada.
A gente retorna amanhã com as outras atrações do esporte aqui no Nova Manhã. Até lá.